Acorda! E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu é o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já tenho vos dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes do meu Pai. Por qual destas obras querem me apedrejar? Boa noite, meu nome é Fernando Jacinto Vieira. Esse é o Diário de um Alquimista. Se ouvirem sinais, hoje nós vamos ter 3 telinhas aqui, mais o plano de fundo, que muda aí de vez em quando. Mas vamos colocar um plano diferente hoje. Já vamos começar colocando ele aqui. Bom, vamos começar pelo começo, né? Que é o seguinte, aqui pra gente saber, a gente tem falado muito sobre sincronicidades, que é quando Deus mexe as coisas em horários oportunos. Estou falando algo, de repente aparece algo por aqui. Aqui nós temos o Media Player. Então eu tenho uma pasta aqui, né, com muita coisa que eu vou pegando aí pela vida, que eu vou fazendo, que eu vou pegando na internet. Eu joguei tudo aqui. Tá em random, como vocês podem ver, então toda hora entra uma coisa diferente. O primeiro vídeo eu escolhi, mas Deus colocou bem na minha frente, falou assim: usa este, vai ser a vinheta de hoje. Este outro aqui, onde está a Viúva Negra, linda, né, Scarlett Johansson, também está em random, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Embaralhar, ativado, ok? Então vai entrar vários vídeos aqui também em sequência. E aqui eu tenho uma apresentação de slides que vai ficar rodando aqui também. E essa aqui eu só coloquei uma aleatória que eu imaginei que tinha a ver com isso. Ela vai seguir uma sequência aí, tá? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre mitologia, né? E nós, para explicarmos um pouco de mitologia, né, nós vamos trabalhar com o quê? Com o mito da Medusa, né? Mito da Medusa é o tipo do mito que Jesus gosta. Por quê? Porque Jesus também é uma medusa. O que, Fernando? Jesus é uma medusa? Já vamos chegar lá. Primeiro, vamos entender o que é um... Primeiro vamos rodar a vinheta de hoje. Ah não, que lugar é esse? Eu não acredito que nasci pobre. Ô Clédia, você não colabora também, hein? Está acordado? Você subestima meu poder! O que será que ele quis dizer? Eu só quero $1 milhão. Espero logo sua resposta. Quem é você? Paula. Eu sou... Quem tem participado da minha vida vai entender esse meme, né? Abraão, Isaac e Jacó. O que será que ele quis dizer?
Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então vamos lá. Marjorie este ano, né? Tá. O que é um mito? A sua Bíblia é um mito. Desculpe-me me avisar, beatas de plantão, e doutores da lei, fariseus hipócritas que a gente encontra por aí, que estudam muito pouco e falam muito, que agem muito pouco, mas são como papagaios, né, que passam, repetem, mas não buscam a fonte original das coisas, né? Hoje estava conversando com uma garota muito legal, muito interessante, né? E eu tava falando, ó, Deus me deu este livro e falou, ó, vai ali no lixo, tem uma latinha pra você. Fui ali pegar, era aquele livro que eu mostrei pra vocês esses dias, né, o Príncipe e o Sábio, né? E ela não notou a parte que eu falei assim, foi Deus que mandou. Eu falei assim, é coisa do diabo, né? Então quando você chegar lá em cima, buscai sabedoria, pois a sabedoria vale mais do que ouro e rubi. Buscai a verdade e ela vos salvará. E talvez essa verdade seja justamente perceber, né, que ou a gente salva o mundo, ou Deus manda um meteoro na cabeça da gente, né? E aí a gente fica meio que naquela escolha, né? Se a gente pega os últimos dias desse planeta Terra e só vive mesmo a vida, né? Ou se a gente realmente sai para ajudar, porque às vezes por causa de uma religião, de um livro religioso que as pessoas não entendem, causa separação. E é por isso que nós chegamos ao mito da Medusa e a cruz de Jesus, né? Quem é a Medusa? A primeira história da Medusa começa com dois deuses, Atena e Poseidon, da mitologia grega, ok? Mas o que mitologia grega tem a ver com cristianismo? Tudo, porque os gregos, eles andavam pelo mundo colecionando sabedoria e traduziam para sua linguagem, para os seus deuses, que no fundo são os mesmos orixás em todo lugar, ok? Deus, por si só, ele é um só. O universo é um grande corpo, assim como nós, tem uma alma e um espírito. Esse grande espírito paira sobre as águas de tudo. E das trevas ele diz, haja luz, né? Todos temos Deus dentro da gente. Deus está em tudo, é onipresente, onisciente, né? Tá. E a Medusa, ela era uma missionária. Vamos traduzir para o nosso mundo. Depois vocês pegam a história contada por uma outra pessoa, e se você for ver, é exatamente isso, eu só estou traduzindo. Então a Medusa era uma missionária do templo da igreja de Atena, né? E Atena tinha uma treta com Poseidon, e Poseidon tinha uma treta com Atena, certo? Poseidon era o rei dos mares, Atena a deusa da sabedoria, né? E aí, o que acontece? Nessa guerra, Atena acho que ficava dando uma cutucadinha ali, e o Poseidon veio, deu uma olhada na Medusa, né? Cresceu o olho, né? E Atena e as beatas de plantão da igreja, do templo dela, começaram a olhar meio assim que Medusa, apesar de ir na igreja todo dia, no templo todo dia, fazer suas orações a Deus, essas coisas e tudo, né? Ela se vestia diferente das outras, sabe? Gostava de usar talvez uma sainha mais curta, não curtia muito a tia do coque, né? Não, sabe? Essas coisas, né? E um dia, Poseidon vem e estupra a Medusa, o que não é legal, ok? Tá. Mesmo assim, mas por que estuprou Medusa? Para se vingar de Atena, para mexer com Atena, né? Atena, ela olhou para Poseidon assim meio grande demais, né? E foi descontar na Medusa. Foi tirar satisfação com a Medusa, tudo, e transformou ela, né, de uma mulher linda para um bicho, um monstro, onde os cabelos são serpentes, sabe? E todo mundo que olha para ela se transforma em pedra. E por
por causa de Atena não ter sido corajosa e pelo menos defendido a sua discípula, né, toda uma confusão se causou, né? Na história, aqui minha mãezinha, na história da Bela Adormecida, é uma história parecida, né? A bruxa, ela não foi convidada para a festa, né? Aí ela amaldiçoa a Bela Adormecida, né? Por quê? Porque ela se vestia diferente, era diferente, e o rei não quis ela ali, entendeu? Tá, não justifica? Não sei. E aí o que acontece? Atena tinha uma treta com Poseidon. Poseidon, para mexer com Atena, estuprou a discípula dela, a beata, né, a profetisa, a missionária da igreja dela, né, do templo dela. E ela, ao invés de defender a sua discípula, né, a sua aluna, a sua serva, ela foi lá com Poseidon, né, reclamar com Poseidon. Não, ela veio reclamar com a Medusa e transformou a Medusa nesse monstro com cabelo de cobra, em serpente que transforma as pessoas em pedra. E isso começou a causar uma grande confusão, até que um herói, né, teve que ir lá e cortar a cabeça dela, Perseu, né? Ele olhou de um jeito diferente, usou escudo, essas coisas e tudo. E ao final da história, né, é bonita essa história, porque o cavalo Pégaso, ele é uma fênix também, representada de uma certa forma para o mundo real, para o mundo mais físico, sabe? Daquele inconsciente da fênix de fogo, lá do fundo do inconsciente para algo aqui mais do subconsciente, sabe? E aí o que acontece? A Medusa, quando ela morreu, nasceu do corpo dela o Pégaso, dizendo que de tudo isso há transformação, tudo na vida está em constante transformação, entendeu? E, bom, resolvido essa treta, né, entre matar a Medusa, né, descobriu-se que a cabeça da Medusa continuava transformando as pessoas em pedra, né? E Poseidon foi até lá falar pra Atena, falou: fui eu mesmo que mexi com você, meu irmão, tá ligado? Você não teve força de vir reclamar comigo, fiz o que fiz, né? Aí a Atena reconheceu que estava errada. E aí o que ela fez? Ela pegou a cabeça da Medusa e fez um escudo para se lembrar, né, para todos lembrar que essas injustiças não são legais. E onde entra Jesus nessa história? Porque esse é um mito muito antigo, né? E Jesus, ele é a Medusa daquele povo judaico de todo aquele tempo, né? Por quê? Ele estava ali, ele era do templo, ele era daquele povo, né? Mas ele andou muito. Jesus, ele veio para ter uma vida humana, e é justamente por isso que ele mesmo fala, ó, se Sodoma e Gomorra tivessem visto isso aqui, né, eles teriam se arrependido. Por quê? Porque Jesus era a primeira vez que estava vindo ali, tipo, Deus mesmo assim, encarnado, sabe? Então, quando vocês me verem fazendo isso, assistam. Acorde, Neo. Matrix pegou você. Siga a sincronicidade branca, que explica tudo sobre sincronicidades e como Deus fala com o seu pastor e faz o cara da rua dar uma acelerada na hora certa, uma buzinada. Isso acontece comigo o dia inteiro. Deus conversa comigo assim, eu conheço já esse linguajar. É tipo o Bumblebee dos Transformers, tá? Essas coisas. Luke Skywalker conversando com R2-D2 na nave quando vai destruir a Igreja da Morte, né? A Estrela da Morte. Tá. E Jesus, né? Ele também, né? Então ele sofreu todo esse processo, né? De ser hostilizado pela religião da qual ele fazia parte, né? Foi crucificado e essa cruz se transformou em escudo, o brasão da Igreja Católica, né? Quando vamos da igreja, nós vemos outro dia, passou uma testemunha de Jeová aqui, quase agora, né?
Esses pessoal da Testemunha de Jeová, eu sempre falo, encontros por aí pela vida. Então vamos fazer uma coisa, vamos fazer assim, ó. Tá passando John Butler Trio aqui, assistam, mas ó, vamos fazer assim, ó, pra gente não ficar preso numa coisa só. Vamos passar só pra frente tudo, ó, como tá errando, tá? Aqui, ó. Opa, Superman, filho. Isso aí. É engraçado que essa cena tá junto com essa cena num outro vídeo, né, que fala sobre Covid. Pesquisem aí pra baixo. Opa, vamos ver se trava, se dá pra continuar. Isso aí. Agora vamos fazer assim, ó, vamos passar esse aqui também. Então vamos ver onde a gente chega. Se travar, a gente faz outro bloco. Mas os pilotos relatam uma interferência absurda